Fatos e Mistérios. Eu costumava ser uma pessoa cética para assuntos que envolvessem o sobrenatural, já que qualquer acontecimento deste tipo nunca havia acontecido comigo. Mal sabia eu que em dia aparentemente comum, minha opinião iria mudar drasticamente. Era o ano de 2005 e eu, aos meus 32 anos de idade, havia acabado de conseguir um emprego como guarda noturno, fruto de um curso de vigilantes que eu havia terminado cerca de 3 meses antes. O posto de trabalho ficava em uma indústria de processamento de grãos que estava localizada a aproximadamente 22 quilômetros do local onde moro, em uma cidade interiorana do estado de Goiás. O trabalho consistia em vigiar, no período das 7 horas da noite às 7 horas da manhã, toda a área interna desta indústria, a qual possuía maquinários pesados e grandes quantidades de grãos armazenados em silos, que são aquelas imensas e altas estruturas circulares de metal utilizadas para guardar os grãos. A indústria ficava em um local mais isolado da cidade e não tinha vizinhos, e era toda cercada por árvores e vegetação nativa da região. A delimitação da área da indústria era feita por cercas de metal, com arame farpado enrolado em seu topo, as quais eram tão altas que dificilmente alguém se aventuraria a tentar escalá-las para tentar invadir o lugar. Caso alguém tivesse a brilhante ideia de cortar o arame para entrar, seria muito bem recebido pelos 3 cachorros que haviam na propriedade, os quais eram de grande porte e extremamente bravos, e ficavam soltos no período da noite para proteger o local. Era um trabalho relativamente agradável para mim, pois sempre fui uma pessoa mais ativa no período noturno. Sempre gostei de ambientes silenciosos e tranquilos, e como trabalhava sozinho, tinha comigo apenas a presença dos cães, os quais se acostumaram comigo muito rápido. Acredito que por eu sempre ter gostado e demonstrado respeito pelos animais. Eu costumava passar a maior parte da noite em uma espécie de guarita, que ficava em uma construção próxima ao portão de entrada da indústria, um cômodo que era bem espaçoso e possuía um banheiro. Eu também fazia rondas em horários específicos para verificar se estava tudo em ordem no local. Os dias foram passando, as semanas também, e cerca de 9 meses após o meu ingresso no trabalho, foram instaladas câmeras de segurança em todo o perímetro das cercas, com o intuito de melhorar a segurança do lugar. Dentro da guarita, foram colocados monitores para que eu pudesse acompanhar tudo o que fosse capturado pelas câmeras instaladas na área externa, o que diminuiu drasticamente a necessidade de que eu saísse da guarita para realizar rondas. Alguns meses se passaram, e eu já estava há aproximadamente 1 ano e 3 meses no emprego. Até aquele momento, nada de anormal havia acontecido no local durante o meu horário de trabalho. Todas as minhas noites ali costumavam ser tranquilas e envoltas por um silêncio que era apenas quebrado pelo barulho das árvores. Então, em uma noite aparentemente comum, como tantas outras, saí da guarita para fumar um cigarro, quando de forma repentina comecei a ouvir um barulho razoavelmente alto e estranho, o qual se parecia com um zumbido de um enxame de abelhas misturado com o barulho de uma corrente de bicicleta. Eu não consegui identificar a origem do barulho, até que ele de repente cessou. Intrigado, retornei à guarita, mas não dei muita importância para o que havia ocorrido. Mais tarde, por volta das 2 horas da madrugada,
o zumbido voltou e parecia estar ainda mais alto e mais próximo, tanto que conseguia escutá-lo com certa intensidade, mesmo estando dentro da guarita. Me pus a olhar para o monitor das câmeras de segurança, para ver se algo de anormal apareceria em uma das imagens. Para minha estranheza, em uma das câmeras que estavam próximas aos reservatórios de grãos, havia uma luz para mim desconhecida, iluminando o ambiente. Neste momento, o zumbido cessou. Resolvi ir averiguar o lugar onde a câmera estava instalada, e com minha arma em punho, estava preparado para reagir caso alguém estivesse por ali, pois imaginei que alguém poderia estar iluminando o local com uma lanterna, na intenção de invadir. Um fato que também me causou estranheza foi a de não ter, até aquele momento, escutado qualquer tipo de movimentação ou latido dos cachorros, que provavelmente reagiriam caso alguma pessoa estranha estivesse rondando o lugar. Chegando ao local, percebi que havia uma luz parada bem acima de um dos silos que armazenavam os grãos, e que dela vinha a luz que iluminava o lugar. A luz possuía um tom avermelhado e um tamanho similar ao de uma bola de futebol. Fiquei muito confuso com aquilo, pois durante todo esse tempo em que trabalhei ali, não havia percebido que em um dos silos havia uma luz de sinalização. Observei aquela luz por um tempo e, como ela se mantinha imóvel, retornei à guarita, completamente intrigado. Eis que após alguns minutos volto a ouvir o bendito zumbido. Também percebi pelo monitor que a luz antes percebida na área dos silos havia desaparecido. Neste momento, meio que irritado por não conseguir compreender aquela sequência estranha de acontecimentos, me direcionei novamente à área dos silos. Quando cheguei, percebi que aquela luz que estava acima do silo não estava mais lá. E para minha surpresa desta vez, avistei agora 3 luzes sobre as árvores que haviam do lado de fora da cerca. Desta vez, as luzes não estavam imóveis, ficavam alternando sua intensidade e variando sua tonalidade entre as cores branca, laranja, azul e vermelho. Em um dado momento, aquelas luzes começaram a se movimentar, como se estivessem vindo em minha direção, e a aumentar a intensidade da sua luz, não pensei 2 vezes e corri imediatamente para a guarita, de onde passei a observar as luzes pelo vidro da janela. Percebi desta vez que as luzes já estavam do lado de dentro da cerca que protegia a propriedade e bem próximas ao solo. Elas agiam como se estivessem me esperando. Neste momento comecei a ouvir o latido dos cachorros do lado de fora, os quais começaram a arranhar a porta querendo entrar. Abri e os 3 cachorros, com muito medo, entraram e foram se esconder no banheiro. Lembro que minha sensação de medo se intensificou. Me perguntei o que haveria lá fora para que aqueles 3 cachorros, os quais eram enormes, bravos e acostumados a passarem a noite soltos naquele lugar, ficarem tão assustados. Me pus então a olhar para os monitores das câmeras de segurança, a fim de tentar compreender o que estaria acontecendo. Neste momento, vi em um dos vídeos a silhueta de uma criatura andando na área onde ficavam os silos. Isso me deixou completamente aterrorizado. Ali estava um ser que não pude identificar e que era muito diferente de qualquer outro animal o qual eu já tenha visto. Aquele ser era muito alto e magro, com braços e pernas longas, e andava como se estivesse com dificuldades para caminhar. Em um determinado momento, aquilo começou a olhar para os lados como se estivesse procurando por algo ou alguém, até que repentinamente olhou diretamente para a câmera, a qual eu também estava olhando. Naquele momento, meu único desejo era estar longe dali. Mas como não tinha coragem para abrir a porta e sair correndo, me juntei aos cachorros e me tranquei no banheiro. Sentado no chão, com todas as luzes apagadas, passei a observar pela pequena janela daquele banheiro. Qualquer alteração de luminosidade,
ou movimento que ocorresse do lado de fora. Ali o tempo foi passando, até que percebi que os cachorros haviam voltado ao seu comportamento normal. Naquele instante, olhei para o meu relógio e percebi que já eram mais de 4 horas da manhã. Sem que eu percebesse, já estava há mais de 2 horas dentro do banheiro, e mais nada de anormal havia acontecido. Mais calmo, abri a porta para que os cachorros pudessem sair e me pus a esperar dentro da guarita o avançar das horas, na expectativa de que chegasse o horário em que eu seria rendido no posto pelo vigilante do dia. Quando percebi que o outro vigilante havia chegado, enfim, tive uma sensação completa de alívio, pois estava ansioso por deixar o mais rápido possível aquele lugar. Mesmo assim, antes de sair, contei todo o ocorrido ao meu colega vigilante, o qual havia estranhado a minha expressão facial cansada e ao mesmo tempo assustada quando me viu. Ali subi em minha moto para nunca mais voltar. Me dirigi à casa do supervisor dos vigilantes, que também morava na mesma cidade que eu, e lhe expliquei tudo o que havia acontecido. Em seguida, pedi para ser dispensado do serviço. Atônito, ele ouviu todo o meu relato, disse que iria verificar as imagens de segurança e pediu para que eu aguardasse até o final do dia por uma resposta. Já no final da tarde daquele mesmo dia, o supervisor me chama em meu portão e me avisa que iria providenciar um acordo para que eu pudesse receber todos os meus direitos e que eu não precisaria mais retornar ao emprego. Quando o questionei sobre o que ele havia visto nas gravações, este desconversou tentando demonstrar não estar muito interessado, dizendo que havia um animal estranho nas imagens, mas que deveria ser algum tipo de falha do equipamento. O que posso dizer é que aquele dia mudou para sempre a minha vida. Eu, que sempre me identifiquei como um homem seguro e sem medos, hoje sofro com problemas sérios de ansiedade. Às vezes, durante a noite, tenho ataques de ansiedade que fazem meu corpo tremer incontrolavelmente. Deixei também, naquele dia, a área de vigilância, tendo trabalhado em outras áreas até conseguir o emprego que tenho hoje, onde atuo em uma área administrativa de um órgão público do meu estado. Depois daquele dia, passei a pesquisar sobre relatos de aparições de seres, objetos ou luzes ocorridas no Brasil e em todo o mundo. E hoje tenho a convicção de que tudo o que vivi foi somente mais uma experiência, dentre centenas de relatos similares, que ocorrem todos os dias por todo o nosso planeta. Aos que não acreditarem em meu relato, digo-lhes que vocês têm este direito, mas lhes asseguro de que eu não perderia meu tempo o escrevendo se a minha experiência não fosse real. Quero também alertar aos céticos que eu também já fui como vocês. Não esperem passar por uma experiência aterrorizante como a minha para compreender que o mundo em que vivemos está sendo visitado por algo que não podemos, neste momento, compreender, mas que em um momento oportuno será revelado a todos nós.